Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Faça um comentário nos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 221 e 221A. Na pergunta 221, Allan Kardec perguntou aos espíritos: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? E os espíritos responderam: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho amiudadamente abafa esse sentimento. Então, meus prezados irmãos e irmãs, nós fomos criados espíritos. Somos uma partícula de Deus tornada individualidade e que evoluiu ao longo do tempo, através de múltiplas experiências, vivendo e animando vidas em todos os reinos da natureza, tanto no reino mineral quanto no reino vegetal e animal, até chegarmos a adquirir a individualidade e consciência já na condição humana. Então, como espíritos, nós sabemos da imortalidade da alma, da existência, da pré-existência antes deste corpo físico, mas acontece que muitas vezes o orgulho, a vaidade e principalmente a ignorância correspondente a esta vida física impede que nós enxerguemos a nossa verdadeira realidade. Mas na forma primitiva, vivendo nas tribos selvagens, muitas vezes esse orgulho e essa vaidade ainda não chegou. Por isso as tribos primitivas, afastadas dessas religiões oficiais, são profundamente espiritualistas, porque eles acreditam na sobrevivência do espírito, eles acreditam nos deuses, eles acreditam na sobrevivência da alma após a morte do corpo. Somente depois que são muitas vezes obrigatoriamente convertidas às religiões oficiais é que perdem essa pureza, passando então a impor-se aquilo que for imposto a elas, de acreditar nesta enorme fantasia que é criada pelas religiões tradicionais. Existe um cristianismo e existe Jesus. O cristianismo é uma criação humana, uma grande fantasia criada pelos humanos, muitas vezes apenas para poder usufruir de riqueza e poder. Agora, Jesus não tem nada a ver com isso. Por isso, diante dos conhecimentos primitivos, conserva-se a pluralidade das existências, a reencarnação, a existência de Deus, conserva-se a pureza. Depois essa pureza é removida e nela acrescida aquilo que é a fantasia. Mas na pergunta número 221A, Allan Kardec pergunta aos espíritos: serão devidas a essas mesmas lembranças certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Aqui nesta pergunta, Allan Kardec pergunta aos espíritos se aqueles conteúdos que têm uma perfeita conexão com o espiritismo e que estão presentes nestas culturas primitivas, se isto também faz parte da lembrança desses espíritos ao terem vivido experiências enquanto desencarnados, no período entre uma encarnação e outra, se essas lembranças que fazem parte do contexto das crenças destas tribos, como por exemplo a mediunidade tão reverenciada pelos pajés, como por exemplo as curas espirituais, os processos obsessivos que fazem parte das culturas primitivas, a sobrevivência da alma e principalmente a reencarnação, se isto faz parte também dessas lembranças, porque fora do corpo, vivendo uma experiência na erraticidade, que é o período que se vive no plano espiritual entre uma encarnação e outra, se isto tudo também faz parte dessas lembranças. E os espíritos responderam: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo.
Tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição de seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Exatamente assim como os espíritos respondem. Não há um momento da humanidade em que as crenças nos conceitos espíritas não estiveram presentes. Desde as tribos mais primitivas até os grandes impérios que foram construídos e desapareceram, como é o caso do Império Egípcio, o Império Romano e tantos outros impérios que ergueram-se e desapareceram conforme o fluxo mesmo da construção humana. Tudo tem um começo, tudo tem um apogeu, uma decadência e um fim. E nestas culturas sempre estiveram presentes a reencarnação, a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico e principalmente a mediunidade. E não podemos deixar de falar aqui que em todas essas culturas a presença de Deus, ou o Deus único, ou os diversos deuses, esteve sempre presente. Isto apenas prova a veracidade de uma doutrina que hoje se compõe de ciência, filosofia e religião, cujas crenças sobreviveram ao longo do tempo, independente das perseguições, independente da tentativa que houve de matar essas ideias para a sobrevivência disto aí que se tornou estas religiões oficiais, que de Jesus só tem o nome, nada mais. Não tem nenhuma conexão com o Divino Mestre, porque se tornaram apenas aqueles princípios defendidos na busca permanente de amealhar aquilo que Jesus definitivamente não queria: poder e riquezas. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.